E aí galera, beleza? Nesse vídeo a gente vai ver a primeira espécie de propriedade intelectual, as marcas. Então vamos lá. A gente pode definir as marcas de uma maneira muito simples. A marca é um sinal que é utilizado para diferenciar os produtos ou serviços de uma determinada empresa daqueles de seus concorrentes. Ela passa para os consumidores a cultura daquela empresa, suas ideias e seus ideais. Ela cria uma identidade com o consumidor que já sabe o que esperar daqueles produtos ou serviços. E elas podem ser de 4 tipos diferentes. Primeiro, a gente tem as nominativas, que são aquelas formadas por palavras, por neologismos ou combinações de letras e números. É o caso das marcas Sony e Google, por exemplo. O segundo tipo são as marcas figurativas, que são aquelas formadas por desenhos, por imagens, símbolos ou letras de outros alfabetos, ou mesmo uma letra que seja muito estilizada. Um bom exemplo é a maçãzinha da Apple, ou o símbolo da Nike. A gente tem também as marcas mistas, que são a mistura dos dois tipos que a gente acabou de falar. Então ela vai ter tanto elementos textuais como elementos figurativos. Ela acaba sendo o modo mais comum de marca, porque ela cria uma identidade muito maior. Ela marca muito mais a memória do consumidor. Então, como a gente pode ver aqui, a gente tem a Pepsi e a Honda como bons exemplos disso. E a gente tem, por último, as marcas tridimensionais, que são compostas pela forma plástica de um produto ou uma embalagem que seja distintiva. A gente pode ver a garrafinha da Coca-Cola, ela foi criada para esse fim, assim como a garrafinha do Yakult. Elas têm um formato muito distintivo que, mesmo no escuro, você poderia apalpar e sentir que aquela marca você já associaria a essas marcas. Alguns países, que não é o caso do Brasil, admitem mais 2 tipos de marca, as olfativas e as sonoras. Se vocês lembrarem das propagandas dos processadores Intel, tinha um toquezinho no final delas, que em muitos países foi registrado como marca sonora, mas no Brasil isso não pode ser registrado, como a gente vai ver agora. O que pode ser registrado como marca aqui no Brasil? A definição que a lei dá está no artigo 122 da Lei de Propriedade Intelectual. É que as marcas têm que ser um sinal distintivo, ou seja, elas não podem se copiar ou se parecer com outras. Elas têm que ser visualmente perceptíveis, ou seja, não pode nem ser sonora nem olfativa. E não podem estar nas proibições legais, que estão dispostas no artigo 124. E o que é a proibição legal? É tudo aquilo que vai contra os princípios e propriedades das marcas, que são 6. A gente tem a distintividade, que diz que a marca tem que ter a capacidade de distinguir objetivamente os produtos ou serviços que elas assinalam. Elas não podem confundir o consumidor. A gente tem a disponibilidade, que diz que uma marca tem que mostrar uma certa novidade em relação às marcas que já existem e que já estão registradas. Não pode ser mais do mesmo. Se alguém entrar com um pedido de registro e o INPI vê que essa marca se parece muito com alguma que já existe, ele vai analisar se tem um prejuízo para o consumidor. Se não confundir o consumidor, essa marca pode ser aceita, ainda que ela seja muito parecida com alguma outra. A gente tem também o princípio da veracidade, que diz que as marcas têm que ter um caráter verdadeiro quanto à origem, à natureza, à qualidade ou utilidade dos produtos ou serviços que estão ligados a ela. E a gente tem, por último, a liceidade, que a marca tem que ser lícita. E o que é lícita? Quando não for contra a ordem pública, a moral e os bons costumes. Essa vedação se dá por conta do interesse público ou interesse de grupos homogêneos. Então também está proibido de registrar marcas com sinais com bandeiras, moedas, selos de cunho oficial e sinais de cunho ofensivo. E a gente ainda tem 2 princípios muito importantes para a classificação da natureza das marcas, que a gente vai ver na próxima aula, que é o princípio da especialidade, que diz que a marca só protege os produtos ou serviços que ela assinala. Quando a gente registra uma marca, a gente tem que estabelecer o nicho dela, tem que estabelecer certinho qual que vai ser o campo de atuação dela. E o princípio da territorialidade, que diz que as marcas só podem proteger os produtos ou serviços dentro do território nacional. Então, galera, nessa aula é isso. Na próxima aula a gente vai ver mais alguns detalhes de marca e finalizar.